sejam muito bem-vindos a mais um Carreira em Pauta. Eu sou Luíse e eu tô aqui hoje com o Henrique e com o Johnson pra gente falar sobre um tema que tá super em alta, que são os desafios e as oportunidades em tempos de inteligência artificial. Afinal de contas, a IA já é realidade no nosso cotidiano e mais do que transformar ferramentas e processos, ela está moldando o mercado de trabalho. Então, novas profissões surgem, outras são redefinidas, e o que antes parecia coisa de um futuro distante, agora faz parte do presente de muitas e muitas empresas. Mas, se por um lado a gente tem algoritmos e automações crescendo, por outro, as habilidades humanas, como a escuta, a empatia, a criatividade, ganham mais valor nesse novo cenário. E é sobre essa convivência entre tecnologia e humanidade que a gente quer conversar hoje. E aí, para isso, eu tenho aqui dois super convidados que vão ajudar a gente a entender muito mais sobre o tema. Então, apresentando brevemente cada um deles, para que eles também possam depois complementar e dar muito mais informações. O Henrique, que está aqui comigo presencialmente, é gerente especialista de arquitetura e de GenAI, professor universitário, autor e Microsoft MVP. E também estamos com o Johnson, que é consultor e arquiteto de soluções com foco em IA generativa, Microsoft MVP e instrutor certificado com ampla atuação em projetos nacionais e sociais. Então não preciso nem dizer que o papo hoje é com gente grande, né? Aproveita e já encaminha esse vídeo para aquele amigo que também precisa se atualizar e vamos junto que tem muita, mas muita coisa para falar. Então, Henrique, bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir, mas vocês vão poder assistir isso mais de uma vez, obviamente. Me apresentando aqui, Henrique Eduardo Souza, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Estou te presenteando com um livro aqui, A Saga de Thor. Se você estiver procurando em algum marketplace, é Thor com H, né? Porque não pode ter na capa, senão você tem que pagar direitos autorais para a Marvel. E ele conta um pouquinho sobre uma jornada de um cara chamado Lucas Ventura, que é no conceito de aventura, né? Aventura diária que você tem para inovar dentro das empresas. E fala sobre um pouco de algo que você comentou sobre a teimosia positiva, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade como é que eu posso dizer? Uma dificuldade imensurável que a empresa tem de não conseguir enxergar os desafios que a própria empresa tem para criar alguma coisa nova. Então isso é bem comum hoje no mercado de grandes empresas que eu trabalhei não só no Brasil, em outros países também, sofrem com o mesmo problema. Então eu coloquei esse modelo de jornada. Inovação é sempre um desafio, né? Seja Sim. como for, tende a ser uma resistência. Exatamente. Aí, pegando um gancho naquilo que você comentou, eu já trabalho com algo disruptivo já há algum tempo, né? Então, desde a época dos primórdios da internet, tem muita gente que nem sabe o que é isso, nem nunca ouviu aquele barulhinho de internet de escada. Eu trabalhei numa empresa que chamava IG, é o primeiro provedor gratuito de internet. Antigamente, qual era a ideia de você usar a internet? Você tinha que pagar uma assinatura mais o tempo que você ficava na internet. Sim. Então, o que esses caras fizeram? Eles criaram alguns números onde você ligava gratuitamente e só pagava o pulso de internet. Muito legal. Então, foi o primeiro provedor gratuito, com e-mail gratuito, né? Inclusive, eu tinha um e-mail henrique@ig.com.br e eu deixei perder, né? Com o tempo foi passando. Ah, pena. Uma pena. Mas é isso. Então, eu tô nesse mercado já tem 25 para 26 anos que eu trabalho com tecnologia. Olha o livrinho aí. Já é o segundo livro que eu publico, né? Muito legal. Aqui você ficcionou todo o debate sobre inovação, tecnologia, etc. Isso. Muito legal. Criei uma jornada do herói dentro de um perfil de uma pessoa que resolve trocar de companhia, procurando uma companhia que vai trazer desafios para eles, ali, desafio direto nesse conceito de inovação. Muito legal. E o principal, o maior desafio na inovação são as pessoas, que é o papo que a gente vai ter hoje, que são todos esses aspectos culturais e emocionais que muita gente se protege por baixo de um cargo, por baixo de algo que ele faz, para não mudar aquilo. Então, vai ser legal esse bate-papo hoje. Antes de eu passar para o Johnson, já vou te perguntar outra coisa. Claro. Você está nesse ramo da tecnologia há muito, muito tempo, mas como que entrou a IA na sua vida? Na verdade, a inteligência artificial nasceu ali em 2004, na época que eu estava finalizando a faculdade. Tem tanto tempo assim? Tem muito tempo assim. Então, ali eu comecei a fazer algumas coisas que na época eram muito pouco usadas, né? E eu era do meu interesse e descobri como é que eu conseguia fazer isso. Então, eu consegui, na época, passar uma pesquisa na faculdade. Já fez vestibular.
Sabe aquele xizinho que você marca? Aquele joguinho da Mega Sena? Sim. Então, eu fiz uma automação para pegar o seu cadastro que você escreveu no papel, com seu nome, endereço e e-mail, e escaneava isso junto com o seu gabarito e te mandava a correção da tua prova por e-mail já há 20 e poucos anos atrás. Que então, legal. esse foi meu trabalho de conclusão de curso junto com o Jarvis. Que era... isso foi seu TCC? Sim. Que, na verdade, não era Jarvis. Jarvis é o nome do Homem de Ferro, né? A gente chamou de Mona Lisa. Que era minha assistente pessoal de casa, que eu perguntava as coisas e eu fui criando como se fosse uma ideia de uma persona dentro do meu computador. Nossa. Então, ela tinha a câmera que conseguia enxergar as coisas e aí tudo trabalhando já com conceitos de inteligência artificial na época, mas na época isso não existia com uma comunidade aberta igual é hoje, né? Então, eram coisas que eu tinha que... Leitura totalmente coisas de fora, né? Para entender e conseguir fazer aquilo funcionar. Então, tive bastante projetos em relação a esse tipo de trabalho desde 2004. Muito legal. Sim. E Johnson, e você? Fala pra gente. Como que... Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória primeiro e fala também como que a IA entrou na sua vida. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Henrique. Obrigada, gente. Bom, eu comecei a minha carreira na área de tecnologia na mesma época que o Henrique, mais ou menos ali, um pouco depois dele, na verdade. Isso uns quase 20 anos atrás, 18 para 19 para ser exato. Sou natural do Rio de Janeiro, então na época eu ainda morava no Rio. Hoje, apesar de estar aqui no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo pelos últimos 15 anos. E quando eu comecei na área, eu era atendente de Lan House. Aquelas lojas com vários computadores para o pessoal acessar a internet, jogar entre amigos. Então eu ficava numa Lan House como atendente ali, colocando créditos de horas para o pessoal e dando um suporte também, além de prestar serviços de instalação de computadores, formatação de máquinas, instalação de sistemas operacionais. E desde então eu acabei aflorando ainda mais a minha paixão por hardwares, né, inicialmente, e depois por tecnologias de rede. E aí fui seguindo a carreira, migrando ali para a área de suporte técnico em ambiente corporativo. Depois arrumei emprego numa empresa de São Paulo para ficar alocado num cliente de mídia aqui no Rio. E depois de um ano e pouco, quase 2 anos, após ter conhecido inclusive a minha namorada, que hoje minha esposa, que é de São Paulo também, eu acabei optando por me mudar para São Paulo por volta de 2010 ali. Então, comecei a carreira em 2005 para 2006, fiquei nessa lan house até 2008, depois nessa empresa de São Paulo eu fiquei de 2009, início de 2009 até 2011, sendo que em 2010 eu pedi transferência para São Paulo. E aí São Paulo abriu aquele leque de oportunidades que todo mundo já conhece, né? Leque cultural principalmente, porque apesar do Rio ter também muita cultura, acho que São Paulo abriu muitos horizontes para mim. E a inteligência artificial, ela entrou na minha vida meio que sem querer, né? Porque eu relutava, eu era meio descrente com o IA, e aí quando surgiu aquele boom de IA generativa ali entre 2022 e 2023, eu assistia, né, muitos vídeos do Henrique no canal dele no YouTube, e eu falei, não vou ter para onde correr. Em algum momento esse negócio vai vai deixar de ser tendência e virar realidade, e já era uma realidade, tanto que o Henrique estava já há alguns anos falando sobre o tema, e consegui então minha oportunidade de migrar, né, da área de infraestrutura de nuvem, segurança da informação, que é a minha especialização, sou pós-graduado nisso, né, e consegui consolidar todo aquele conhecimento básico que eu já tinha, aplicando agora o uso da inteligência artificial em plataformas de segurança ou adoção de IA generativa, também garantindo ali a privacidade e segurança de dados. Olha, você falou aí de IA generativa. Antes disso, então, vou fazer uma pergunta anterior e depois chegar nisso. Se vocês dois pudessem definir o que é IA, em breves palavras, de uma maneira simples, que a pessoa leiga consiga entender, o que seria? Vamos lá. Se eu te falar que IA é a forma que a máquina tenta imitar capacidades humanas. Tá, muito legal. Como pensar, visualizar, falar e qualquer coisa do gênero. Basicamente isso. Tá. E toda a questão dela pensar por si própria, etc., já é algo que está dentro desse conceito, é algo já além? A IA não pensa por si própria. Ela tem uma série de parametrizações e, eu diria que algoritmos por baixo que probabilidades são aplicadas em
toda a próxima palavra que ela te fala ou até mesmo que ela te escreve. Então, basicamente, são algoritmos mais probabilidades, matemática pura. Tá. Então, não tem nada de raciocínio, não tem nada de, a IA tá pensando por mim, não. Tá pensando como eu, não. Ela tá pensando, na verdade, ela tá refletindo sobre um algoritmo que, na verdade, vamos lá, refletindo melhor a minha resposta. O algoritmo que está por trás de tudo aquilo que reflete muito na probabilidade daquilo que você está pensando. Perfeito. Então, basicamente, é treinado com toda a internet. Então, treinado e acurado com tudo que tem na internet. E em cima disso, você tem um algoritmo muito pesado que transforma tudo aquilo em probabilidade. E aí pensa assim, quando você fala, aquele modelo gigante, tem 1 trilhão de parâmetros. Cada próxima palavra é 1 trilhão de cálculos por trás, mas bizarro. Existem alguns mecanismos que você agrupa, né? Então, por exemplo, você está falando em português. Ele vai clusterizar ou separar dentro de um pedaço que só tem coisas em português. Certo. Então, você pega 1 trilhão e diminui para o português. Tá. Então, é nessa forma que ele vai pensando para você de uma forma que parece, nossa, incrível, tá trazendo o que eu estava pensando, exatamente isso, mas não é bem assim. E, Johnson, o que seria a IA generativa? Bom, a IA generativa, ela se baseia em modelos pré-treinados, né? Então, existe, como o Henrique falou, várias parametrizações em cima desses modelos. Então, a IA generativa, ela foi preparada em cima de um volume imenso de dados, de informações, da qual capacita ela a entender a tua linguagem natural, ou seja, as suas requisições, quando você pede algo para um modelo de GPT, por exemplo, e ela consegue trazer o contexto dentro daquela conversa que você está realizando com ela. E tudo isso usando os tais do LLMs, que são os grandes modelos de linguagem. Uau. Tá, vamos adentrar agora a prática e os efeitos práticos da IA no mundo. A gente já vê algumas profissões novas surgindo, tipo prompt engineer, curador de dados. Quais outras vocês veem surgindo agora, já no futuro próximo, agora mesmo, que surja nesse contexto? Na verdade, o prompt engineering, eu digo que não é tão uma profissão, né? Nasceu-se como uma ideia de profissão, mas hoje as IAs elas estão evoluindo tanto, os modelos estão evoluindo, os agentes estão aparecendo de uma forma que ele consiga... Não precisa escrever de uma forma tão certinha para que você tenha um resultado. Você deve ter percebido isso ao longo do uso do GPT. Então, o prompt engineering é só uma forma de você entender a forma que leve menos trabalho para aquele grande modelo procurar probabilidades. Então, quando você usa uma técnica de prompt engineering, ok. Quanto curador de dados, já existia esse cara, né? Quando você subia documentos em uma plataforma, precisava alguém para fazer uma curadoria. Então, sempre tem um gerenciador de conteúdo por trás de todo o conteúdo que tem, seja ele num blog ou em algum lugar. Então, tem alguém fazendo isso. Quanto a novas profissões que devam surgir, acredito que vão surgir novas, sim, principalmente para pessoas... Hoje é um cargo novo que surgiu, que é o CAIO. O Chief Officer AI. Então, é uma profissão recentemente, geralmente mais nova, né? Não deve ter 3 ou 4 anos, se eu não me engano isso. E outra profissão que é o que eu me encontrei agora, que é um gerente especialista em Gen AI. Não existia isso também. Sim. Então, é uma pessoa com perfil de liderança, seja qual o modelo de liderança que você escolha adotar. Hoje, por conta das gerações e as diferenças de gerações, não dá mais para você ter aquela liderança por crachá, né? Que você põe um crachá na mesa e fala, não, as pessoas não vão te seguir, nem vão te ajudar se for assim. Então tem que ser uma liderança que eu diria que é mais por empatia e até mesmo por as pessoas te admirarem, né? Aquilo que você faz, aquilo que você se propõe a fazer, então as pessoas acabam trabalhando com você. E tem mais profissões surgindo aí, algumas eu nem faço ideia do que vem a aparecer, mas eu tenho uma clareza de algumas profissões que tendem a diminuir. Isso sim, isso tem muita coisa que tende a diminuir. A gente pode falar bastante sobre isso ao longo do que a gente vai traçando aqui no nosso papo de carreira. E Johnson, tem palpites do que vem aí?
de profissões? Olha, posso te dizer que há uma certa incógnita, né? Porque com a velocidade que estamos vivenciando de atualizações tecnológicas, novas profissões vão sendo criadas ao longo do tempo e em curtos períodos de meses. Falando de uso da engenharia de prompts, é algo que não é especificamente técnico. Então, qualquer pessoa, utilizando-se das suas capacidades efetivas de comunicação, ou seja, saber transmitir uma linha de raciocínio, Sim. saber fazer uma solicitação de pedido de ajuda a um colega de trabalho, esse mesmo conceito pode ser traduzido como engenharia de prompts e aplicado no uso da IA generativa. Então, eu costumo dizer que novas profissões elas vão sendo formatadas a partir desses padrões ou tendências de uso das ferramentas que temos no mercado. Por exemplo, na minha área, em segurança da informação, não falava-se tanto em privacidade de dados especificamente para inteligência artificial. Falava-se de privacidade de dados num contexto mais genérico e de proteção de informações como um todo. Mas o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos, vendo todo esse boom dessa adoção de IA, criou ali um framework voltado para o gerenciamento de riscos na adoção da inteligência artificial. Ou seja, isso abre sim um leque para novas posições. Então, antes eu tinha o especialista de segurança da informação focado em redes, eu tinha especialista de segurança da informação focado em servidores ou plataformas web, que é uma área que o Henrique também é muito forte, né? E agora eu tenho um especialista de segurança focado em inteligência artificial. Então já abriu uma nova posição dentro do meu ramo de atuação. Legal. Vocês dois levantaram 2 pontos, eu vou puxar um de cada vez. O primeiro é justamente a questão de eliminação de cargos de trabalho ou transformação deles, porque ao mesmo tempo que você falou aí, prompt engineer, meio que já é, ou curador de dados já existia antes, tal. Prompt engineer não é necessariamente uma profissão, mas você acha que a IA vai realmente eliminar postos de trabalho nessa altura que vem aí, ou só realmente uma transformação e uma adaptação? Em muitos casos, é uma adaptação. Então, você vai se adaptar para ser mais produtivo. Esse é o fato. Então, alguns casos ali o próprio Satya Nadella, o Bill Gates, esses dias ele deu uma entrevista para um jornal americano e ele falou: 3 profissões não tem como a IA substituir. São programadores de software, biólogos, que não tem como entrar lá na vida e entender sobre isso, e designers. Designer, que ditam tendência. Então, como é ela não claro, entende, você não tem sentimento sobre as coisas, é algo muito frio. Apesar de parecer que às vezes tem empatia, é meio que porque foi desenvolvido assim, para ser empático com as pessoas e simpático com todo mundo. Por isso que quando eu te mostrei lá o João Neto entrevistando, olá, tudo bem? Sempre empatia e sempre parece estar um good vibes, né? Para quem não entendeu, ele me mostrou um programinha em que tem um entrevistador de IA fazendo entrevista de trabalho com a pessoa. Exato. E a ideia é principalmente essa, você sempre ser empático. Então, algumas profissões que, no meu ponto de vista, tendem a reduzir, não diminuir, eu acho que é impossível. O principal delas, atendente. Então, o telemarketing hoje ativo e passivo, que a pessoa liga e na maioria das vezes você tem um dia que você não está bem. E você vai atender uma pessoa que está pior que você, a tendência disso dar muito ruim é grande. Então, em alguns casos que a gente fez testes, uma grande operadora de telefonia, você conseguiu aumentar a nota de satisfação do seu cliente, o seu NPS, de 3,5 para 4,5. Você aumentou 1 ponto percentual de uma nota que vai até 5, né? Para um nível de excelência quase perfeito, para um atendente não humano. Porque quando você liga para um serviço de call center, qual que é a sua principal dor? Resolver o problema e rápido. Sim. Então, uma vez que você diminui o tempo médio de atendimento das pessoas e diminui e resolve o problema da pessoa, porque você tem acesso a toda a informação de maneira correta, você consequentemente aumenta a sua nota de NPS e você diminui o tempo de atendimento. Então, essa profissão, para mim, é uma que, se você é telemarketing hoje,
comece a estudar um pouco mais de inteligência artificial, porque você pode ser a pessoa que treina as IAs e ser a responsável sobre tudo isso. Então, é um ponto. Outro ponto que, na minha opinião, também tende a mudar bastante, a forma que a gente ensina as pessoas. Então, a forma de aprendizado, cada um aprende de um jeito e cada um aprende em um tempo diferente. Certo. A mesma matéria, se eu falar para você e explicar para o Johnson, terão visões diferentes. Então, imagina que você tivesse um tutor que você pudesse conversar com ele pós a aula e não substituir o professor, obviamente, mas sim você abrir um leque de você conversar sobre todo o conteúdo da aula, na sua visão, com as suas experiências, com as suas dificuldades, que um questionário prévio sobre tudo que você passou na sua vida te dá um norte de como você aprende de uma forma diferente de como o Johnson aprendeu. Então, são várias opções que você vai dar para as pessoas melhorarem a performance em tudo que estão fazendo, que eu não diria que é só substituir, mas é melhorar a sociedade, como se aprende, como se atende, como, sei lá, se vende, tudo isso dá para você melhorar e melhorar muito, tá? Ao mesmo tempo tem um outro lado, né, que você fala, telemarketing, a pessoa tá num dia ruim com outra pessoa que tá num dia ruim, etc. Mas tem um ponto também que essas soft skills que só um ser humano tem, criatividade, né, escuta, até afeto mesmo, são coisas que ganham uma certa força, Sim. né? E como que você vê isso, esses soft skills humanos, num contexto de IA dentro das empresas? Como que você acha que vai ser a partir de agora? Tem alguns pontos aqui, depois o Johnson complementa, que eu dei um exemplo esses dias numa feira bem grande que teve aqui em São Paulo, para um atendente de seguros. Então, para você só atender e resolver o problema rápido, ok, abrir o sinistro e tal, mas digamos que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e tanto faz para inteligência artificial. Tipo, eu bati o carro, tá chovendo e tá escuro aqui no meio do nada. E o seu plano não tem guincho. E você tá com pouca bateria. O que você vai fazer? Você vai pedir um guincho, vai pedir um táxi, esperar um Uber? A IA não vai fazer isso pra você. Mas outro atendente talvez, minha certeza, que talvez faça. Então tem todo esse, eu faria. Onde você tá? Puta, preciso de um Uber, eu te mando aqui. Depois você me faz um Pix. Sim. Mas eu sei os seus dados, eu tenho o seu nome, seu telefone, eu posso te mandar uma mensagem, eu tô te mandando uma mensagem aqui, guarda meu número, eu tô te fazendo, mas a IA jamais faria isso. E aí é o certo de fazer, mas tem o que você comentou, a empatia, a humanidade, né, por trás. E outras coisas, a gente estava falando sobre isso antes de começar, você falou sobre atores e área de publicidade que tende a ter problemas. Olha, as pessoas vão valorizar muito mais esse trabalho do que o trabalho que é feito por IA. Porque por exemplo, vou dar um exemplo. Eu faço conteúdo para a internet já há algum tempo. Quando eu vejo um conteúdo que é gerado por IA, eu perco o interesse na hora. Na hora, eu não consigo ficar prestando atenção, ouvir ou assistir um vídeo que foi gerado por IA. Eu não consigo. Esses videozinhos curtos, será que não é pelo nível que atingiu agora de qualidade? Porque vai melhorar ainda, né? Mas vai melhorar, mas nunca vai ser um ser humano. Justo. Nunca vai trazer a sensação de humanidade que a gente tem de passar essa informação, né? Por isso que existem essas habilidades humanas, né? Então, vai trazer muita vantagem para o uso corporativo. Como foi o machine learning lá atrás, que era legal, a gente podia encontrar padrões e problemas que poderiam resolver, sei lá, uma enchente. Não resolve, porque o governo não está pouco se preocupando com isso. Quem se preocupa mais são as empresas que querem ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu vou ver qual é o cliente meu que pode sair para eu mandar uma promoção diferente para ele. Então, tudo isso são vieses que a IA já trabalha há muitos anos. Mas quando a gente fala de GenAI, tem muitos cargos que podem surgir, outros que podem deixar de existir, como a gente comentou um pouquinho. Dá espaço pro Johnson falar isso, senão eu vou falar muito. E você, o que você acha disso tudo? Bom, o Henrique tocou num ponto crucial ali. Por exemplo, eu sou meio averso a atendimento por IA que não seja efetivo. Então, a questão não é ter ou não ter humano, mas sim
como que aquele fluxo de atendimento, então que fosse uma pessoa do outro lado da linha, mas que no fluxo de atendimento dela eu não tenho uma alternativa para chegar mais rápido a alguém da equipe cross dela, da equipe em paralelo, ela que poderia me ajudar a resolver o meu problema, isso vai ser ruim, vai me causar uma perda de experiência. Por melhor que aquela pessoa me atenda no primeiro contato. Com a IA, a mesma coisa. Se eu não tiver definido os tópicos e parâmetros para transferência de requisições dentro de um contexto de atendimento, eu também não terei êxito nem mesmo sucesso na resolução daquele meu caso em tempo hábil. Então, eu acho que antes de pensarmos em adoção de IA num ciclo de atendimento ao consumidor, eu tenho que primeiro entender como que está aquela organização do encaminhamento de chamadas, requisições, e aí sim, eu entendo que hoje seria o melhor dos dois mundos. Ok, eu posso agilizar atendimentos com processos automatizados por IA, mas eu ainda preciso ter a alternativa do meu cliente final recorrer a um ser humano para uma questão como esse exemplo aí, de que bati meu carro e eu estou na Dutra lá na Serra das Araras, descendo de São Paulo para o Rio, mas eu estou bem, só que o emocional está abalado com o susto. Numa região com pouco sinal, e aí eu tenho que recorrer a algum meio de contato ali, talvez eu tenha 2 chips de 2 operadores e que uma delas ainda tem um certo sinal, mas na hora que eu buscar atendimento, numa situação de fortes emoções, eu não vou querer ser atendido por IA, eu vou precisar de um atendimento mais humanizado. Sim. Ô, Johnson, você levantou uma questão, falou que trabalha com segurança da informação, você falou sobre a necessidade de proteção de dados, etc. Como é que vocês veem a questão da regulamentação nessa área? Porque, realmente, agora a gente se preocupa com os nossos dados sendo enviados para IA, antes existia uma preocupação com os dados de maneira geral na internet, né? Mas como que vocês veem isso com a regulamentação? Como que está caminhando para vocês? Boa. Extremamente necessário. Inclusive, no Brasil, a gente tem o projeto de lei 2338/23, né, cujo um dos principais focos é a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. É um projeto que já foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, onde visa estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento e uso ético da IA. Exemplo, princípios como transparência, responsabilidade, segurança, correto tratamento de dados quando envolvemos ali dados que podem ser cobertos ou não por uma lei geral de proteção de dados. Independente disso, existe uma preocupação muito forte em aprovação desse marco regulatório da inteligência artificial, né? E várias instituições estão apoiando, como a própria Anatel, o Ministério da Cultura também tem pego muito forte em cima disso, porque existe uma preocupação, por exemplo, com profissões que envolvem ali dublagem, questão de composições musicais, porque compositores correm risco de perder seu espaço. Eu ainda acho que não, porque eu acho que tem um toque muito especial quando se fala em composição musical, né? Enfim, e principalmente preocupações com direitos autorais e intelectuais, né? É um outro ponto também. Perfeito. E ainda na mesma área, mas sobre um outro aspecto, com relação ao controle de dados, quais são os principais riscos e desafios na relação entre empresa e usuário? Então, hoje a empresa ela praticamente tem todo o dado que você imputa, tudo que você imputa e o que sai de output eu tenho. Se eu sou a OpenAI, por exemplo, eu diria que a gente conhece muito mais as empresas do que as próprias empresas. Eu conheço muito mais as pessoas do que elas próprias, né, ao longo do tempo. Existia-se um problema que foi superado, que era a quantidade de contexto que a IA conseguia trabalhar. Então, por exemplo, você está fazendo uma terapia. Certo. Já vi gente fazendo isso, tá? Terapia com GPT. Eu também, já vi de tudo. Conversando, namorado, dando apelidinhos, enfim. E acreditando que vai acontecer uma revolução das máquinas e vai vir o ser humano perfeito com aqueles vieses que ela... Ou a personalizou pessoa, né? Ali quase. Personalizou, exato. E isso era um problema, porque você tinha um limite. Hoje em dia você consegue conversar horas e horas ali e ter esse histórico de conversa, e ele vai te lembrar de coisas que você não lembra mais. Eu tenho um sério problema. Eu esqueço as coisas, muito fácil. O meu hardware, meu HD tá cheio. Então, várias coisas eu vou perdendo.
vocês, mulheres, têm um hardware que parece que tem uma extensão que o cara fez alguma coisa 10 anos atrás, você vai lembrar dia, a hora, a roupa que tava. Mas fomos superados pela inteligência artificial, tá vendo? Não, acho que não, ainda não. Mas em relação a isso, as empresas com certeza têm todo o conteúdo, todo o histórico do que é trafegado. Na última empresa que eu estava antes de vir para que eu vou agora, a gente tinha um manual, como o Johnson comentou, de boas práticas. E a gente tinha gatilhos caso você falasse sobre algum assunto que estava naquele manual de boas práticas. Sim. Então, se acontecesse algo, chegava uma mensagem para mim. Aí eu, Luiz, vem cá. O que é isso aqui que você está falando? Então, eu tinha uma abordagem muito mais amigável do que talvez o chefe do chefe da pessoa. Sim. Porque se eu mandasse, teu funcionário tá olhando isso daqui, tá querendo saber dessas coisas aqui, pra quê? Se ele quiser fazer isso, ele faça na casa dele, né? Então, não usar o recurso da empresa para pesquisa pessoal ou coisa do tipo que não faz nada, não tem nada a ver com o trabalho. Agora, por exemplo, o manual de boas práticas, isso é algo 100% determinado pela empresa, né? A Sim. gente não tem um protocolo. Na verdade, como o Johnson comentou, existe um projeto de lei aqui no Brasil, existe um protocolo na Europa que já é seguido, e tem um guia de boas práticas para as empresas adotarem, né? E algumas empresas aqui do Brasil estão começando a olhar isso também, mas é importante que você entenda do negócio da empresa o que você quer habilitar com inteligência artificial e aí você vai criando, a gente chama de guardrails, né? Você vai criando seus guardrails para separar o que você quer do que você não quer. Então, dentro dos próprios modelos de IA, você consegue fazer isso também. Então, você consegue segregar filtro de conteúdo para violência, para conteúdo adulto, para conteúdo de automutilação e coisas do gênero. Então, você cria o filtro de conteúdo e quando a pessoa pergunta sobre isso, ele não responde. Então, é isso. Eu acho engraçado as pessoas tentando driblar isso, né? Eu já vi casos de gente, tipo, quero a receita de como que faz uma bomba. Aí a inteligência fala, não posso te dizer isso, sinto muito. Tá, se eu quisesse evitar que alguém construísse, como eu evitaria? Isso já aconteceu porque o nosso idioma, o português, ele tem muitos atalhos, né, para muitas coisas. Então, foi principalmente aqui que nasceu o termo prompt injection, que é você injetar coisas no seu prompt que faz o modelo responder de uma forma que você espera. Então, você toma o controle e ele começa a te responder tudo. É como se você burlasse os filtros de conteúdo e ele começasse a te responder tudo. Mas hoje já tá bem maduro isso daí, não dá mais para fazer isso não. Tem gente que fala, eu fiz isso, me mostra. não consigo mais mostrar então. Bom, então, eu acho que vocês dois são defensores da presença da IA, do fortalecimento e etc. E que acham que ela traz mais benefícios do que malefícios. Estaria falando a verdade se eu falasse isso? Sim. Então, dessa perspectiva, quais são os mitos que vocês gostariam de desconstruir com relação à IA? Um deles que eu escuto muito é a IA vai roubar teu emprego. Cara, para com isso, acho que vale você aprender. Talvez uma pessoa que conheça, que use inteligência artificial para trazer o benefício no trabalho dela, tire o teu trabalho de quem olha com um olhar muito enviesado para não vou usar isso. Vou dar um exemplo aqui. Minha esposa, ela trabalha com produto. E aí eu brinco, nossa, na tua empresa vocês ainda trabalham como os maias trabalhavam, construindo produto na pedra, na mão. Dá para fazer muita coisa aqui dentro, te ajudar em muitas coisas e muitas decisões, te direcionar o porquê das coisas, né? Porque muitas coisas a gente não sabe o porquê e nem o que pode acontecer. Então ali você pode criar as probabilidades daquilo acontecer. De novo, algoritmo, matemática e resposta baseada em probabilidade. Então, para mim, isso faz bastante sentido. E esse é um ponto que, se você não está usando algo para garantir, acelerar o teu dia a dia, talvez o cara que use tire o teu trabalho. Sai na frente, né? Sim. E você, Johnson? Qual que seria um mito ou alguns que você gostaria de desconstruir? Outro mito é de que a IA pode resolver qualquer problema. Não, ela não pode, porque se é um modelo pré-treinado, ela precisa responder dentro do contexto ao qual ela foi preparada, certo? E se algo foge daqueles padrões, ela não vai conseguir trazer uma resposta efetiva. Então, ela não vai te ajudar a resolver qualquer problema. Tem mais um. Qual? A IA vai dominar o mundo. Esse é o principal que eu escuto, cara. E a hora que... É assim,
tem muito tempo, de 2019 para 20, surgiu o GPT-1. 21, 22 surgiu o GPT-3. Muito rápido, né? E aí cada vez mais está evoluindo. Mas você já percebeu que do 4 para frente a mudança é muito pequena? Então, tem o WoW 3, o WoW 1, o WoW 4, o 4.1, o 4.5. O 5, eles estão segurando. E cada vez mais a diferença vai diminuindo entre um e o outro. Porque são evoluções muito grandes. Não, mas as informações, não tem mais tanta informação assim. Faz sentido. Você já trouxe toda a informação da internet para dentro. O que mais que você vai evoluir? Então, hoje se fala que a IA vai dominar o mundo quando virar AGI, que é a IA geral, né? Inteligência Artificial Geral. Que ela sabe de tudo, faz tudo e consegue aprender sozinha e se retroalimentar. Mas se retroalimentar do quê se não tem mais informação? A gente tá há quanto tempo dessa daí, você acha? Se a gente for pensar friamente, o que a gente pensa como AGI seria algo que incorpora, tem como se tivesse uma vida sintética por ali. Então fosse um exoesqueleto que conseguisse fazer tudo e resolver qualquer problema. Acho que muito tempo. Ah, é? Sim. Porque hoje, se você olhar os robôs que a própria US Robotics já tem, que muitas vezes são pessoas com fundo verde que você acha que é um robô fazendo tudo aquilo, tem uma distância muito grande. Talvez 10 anos, de 5 a 10 anos no mínimo, para a gente começar a experimentar coisas nesse nível. Mas para modelos que resolvam muitos dos problemas que a gente tem, já é realidade, tá? Ô, Johnson, e pensando nesse mundo que cada vez mais vai ser... A presença da IA vai ser uma realidade, para quem quer se inserir nesse mercado, que inevitavelmente não tem como fugir disso, o que é que você diria que seria um primeiro passo? Por onde começar? Tem que investir em estudar tecnologias, talvez questões comportamentais? Como que você vê isso? Perfeito, muito bom, Luiz. É isso mesmo. Em relação à capacitação de uso de IA, muitas pessoas se apegam muito à IA generativa, mas quando se fala em IA, existem muitos outros conceitos por trás. Por exemplo, Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, é um tema essencial para quem deseja trabalhar com inteligência artificial. Então, conhecer os principais tipos de serviços cognitivos envolvidos na adoção de IA. Sim, existem players e plataformas de nuvem específicas, mas é legal também, primeiramente, aprender alguma linguagem de programação como Python ou C#, ou outra que vem ajudar numa criação de aplicações, né, empoderadas por IA. E, principalmente, observar, né, das ofertas de cursos que há um monte por aí, quais irão, de fato, te ensinar a trabalhar com inteligência artificial e que não vão te deixar apenas no tema conceitual, e sim como aplicar isso na prática também no dia a dia. E dizem que... Ou até não te deixar refém de uma aplicação, né? Porque tem muita gente vendendo o sonho aí. Fique milionário, faça sua agência de agentes e não cai nessa não, gente. É sério. Não cai nessa não, que você vai desperdiçar o seu dinheiro. Você até vai sair sabendo fazer algo, mas algo dentro daquele universo que é muito pequeno. Então, como o Johnson comentou, aprende mais sobre conceito, aprende mais sobre uma amplitude maior de coisas para que você tenha o mínimo de discernimento de escolher A ou B ou C para saber onde você vai colocar o seu dinheiro ou até onde você vai aportar o seu conhecimento, né? Então tem muita coisa gratuita hoje na internet que te direciona para você entrar num deep dive, né? Deep dive eu acho difícil você encontrar algo gratuito porque é algo que dá muito trabalho. Para montar o conteúdo e para treinar a pessoa também, você acaba gastando com plataforma, com ambiente, para essa pessoa sair apta para conseguir trabalhar com isso, né? Mas, como o Johnson comentou, tem muita coisa gratuita em provedores AWS, Azure, Google, Oracle. Então tem muita coisa que você consegue estudar ali, aprender, estruturar um conteúdo para aí sim você começar a escolher o que você vai fazer. Porque esse é o primeiro caminho que eu vejo também. Eu acho que pensar também, porque as áreas são muitas, né? Em como que a gente se usa disso, se utiliza disso para
acelerar os nossos processos produtivos ou maximizá-los. Isso de maneira geral, né? Das áreas mais inusitadas. Sim. Então, você, confeiteira, como é que você consegue, de repente, usar uma IA para te ajudar com planejamento, algo do tipo? Sim, exatamente. E muito do que eu trago da vida profissional, eu falo muito tem da sua vivência antes de trabalho. O que que você se dava, o que que você fazia com mais facilidade? Então tudo isso vai agregar conhecimento para você e para aquilo que você vai fazer e vai fazer a sua jornada mais simples, mais fácil, mais rápida ou mais longa. Depende de tudo aquilo que você traz de background pessoal e profissional que não está relacionado à tecnologia. Sim. Então tudo isso facilita bastante a vida, viu? E sobre um outro aspecto, ainda há uma questão parecida. As empresas que querem implementar a IA, geralmente elas enfrentam algumas dificuldades. Quais seriam os primeiros passos seguros, assim, e eficientes para fazer acontecer? Posso nessa, Johnson? Tem muita coisa disso, está escrito na saga de Thor, que foi exatamente essa barreira que a gente passou, como implementar a IA generativa dentro de uma Big Tech, né? De uma grande companhia que tem pessoas que se escondem por baixo de crachás, que se escondem por baixo de burocracias, que garantem as suas vidas e trabalhos ali por conta da forma que a empresa funciona. Então, a principal dificuldade que as empresas enfrentam e vão enfrentar é a resistência de alguns. Mas eu acho que 2024 foi um grande ano de quebrar esse paradigma. Boa parte das empresas já superaram esse viés, né, de temos que fazer isso, a gente precisa, porque senão a gente perde diferencial competitivo. Sim. Mas o ano ainda é 25, ainda é 25, a gente ainda tem várias barreiras que eu cito como invisíveis no fato das empresas terem dificuldade de aceitar essa mudança de paradigma e até mesmo a insegurança do que vão fazer com os meus dados. Tudo que eu colocar de dado aí, o que que vai acontecer, para onde vai, para quem vai. É compreensível, né? Então, não sei o que o Johnson tem de complemento aí, mas ele trabalha com algumas coisas que fazem exatamente isso, tá? Ele valida para onde o dado tá, quem tem acesso ao quê, quem acessou o quê. Então, você Conta consegue um pouquinho pra gerar... gente sobre isso, Johnson. Ah, sim. Bom, muito do meu trabalho hoje nas empresas é fazê-las entender, primeiro ponto, né? Onde estão os seus dados, porém, quais são esses tipos de dados? Exemplo, que tipo de informações sensíveis aquela empresa tem? Uma empresa que atende o cliente final, pessoa física, ela terá muitos dados de CPF, CPF, RG, talvez título de eleitor, Cartão essas de coisas assim. crédito. Cartão de crédito. Uma empresa que atende o público business, B2B, vai ter mais informações de CNPJs ou de processos corporativos, né? E, exemplo, uma contabilidade, ela atende ambos os públicos. Então, saber como essas informações estão transitando, seja no e-mail da empresa, em plataformas de comunicação instantânea, como ferramentas de reunião online ou de chat corporativo, também é importante, porque o uso da IA, ele vem sim para ajudar a criar novos produtos, trazer agilidade nos serviços e realizar ali, experiências disruptivas, né, pensando no futuro, mas eu preciso ter todo um controle de onde essas informações estão transitando e que tipo de criptografias ou de proteções podem ser aplicadas para quando eu precisar, por exemplo, no celular de um diretor que tinha a ferramenta de IA consultando dashboards ou informações de negócio da empresa, se aquele aparelho for perdido ou roubado. Eu tenho Nossa, que ter sim. meios de expurgar aquela informação, de evitar que ela seja utilizada por terceiros, né? Ou mandar um apagamento remoto do aparelho. Então, tem muitas coisas que a gente observa tanto em questões de negócio, porque eu não posso fazer com que a segurança da informação impacte na produtividade, mas eu também não posso que permissões excessivas por conta de necessidades operacionais permitam que aquela empresa perca o controle do seu dado. Imagina o seguinte, em cima do que o Johnson comentou. Você quer criar uma campanha publicitária para um público específico da empresa X. Quantas pessoas da minha base torcem para o São Paulo, que foram no estádio do Morumbi nos últimos 6 meses,
que vão assistir o jogo do São Paulo com o Corinthians que vai passar na TV XPTO. Como é que você chega nisso hoje? As empresas têm essas informações. Nossa, inacreditável, né? E assim, a forma que você demorava meses para fazer isso. Então hoje, um diretor ou um presidente de uma empresa, ele pode perguntar isso. Eu quero saber uma base XYZ de faturamento da loja que está vendendo mais iPhone 15. Nossa, meu Deus. Eu consigo saber isso em um estalar de dedos. Inacreditável. Então, isso caindo em mão de terceiro, imagina? Que é na mão de um concorrente ou de qualquer pessoa do tipo. Quero saber, eu sou um ladrão que assalta casas. Quero saber quem são as pessoas que têm cachorro, que moram em apartamento e deixam a porta aberta. Nossa. Porque tem fechadura elétrica. E qual que é a senha? Nossa. É assustador. Então, os dados, eles estão todos aí. O problema é que eles estão desorganizados. Sim. E o que as IAs fazem, elas organizam para você. Uhum. Então, organiza, treina e te responde de uma forma estruturada. Basta o que você quer saber. Então, esse é o principal ponto. Tá aí a importância da regulamentação urgente. Exatamente. Pra ontem. Exatamente. Nossa, meu Deus. Ai, ficou até nervosa. Mas pensando nas inovações em IA que vem pela frente aí, as projeções, quais que vocês acham que vão causar mais impactos e quais tipos de impactos assim na sociedade? O que é que vai transformar por causa dessas inovações? Olha, 2019 a gente falava do quê? Carro elétrico. Não lembro. Era carro elétrico, carro autônomo. Falava-se de metaverso. Temos tudo. Quando a época do... veio, mas ficou muito real, né? E assim, caiu no esquecimento. É verdade. Desde 2023, a inteligência artificial está em hype, assim, mas lá em cima. Uhum. Então, provavelmente tem coisas sendo feitas que ninguém está sabendo o que são, né? Uhum. Por essas empresas estão fazendo coisas que a gente não sabe exatamente o que estão fazendo agora. Mas o que eu acredito que venham de inovações, principalmente no campo de conversação, mas por voz e por vídeo, né? Então, acho que a próxima onda que você vai encontrar vão ser avatares, que é o que você está vendo já, pessoas inexistentes fazendo campanhas publicitárias, Sim. igual a Marisa Mayô. É Marisa Mayô? Não sei. Que é uma apresentadora que fica de maiô. Não faço ideia. Nossa! Ela fez até comercial para TV isso, depois você procura. Então, esse é a próxima onda e cada vez mais isso vai trazer uma forma mais avançada. Exemplo, teve um curso em que a gente gravou que era o professor fazendo a parte prática e o avatar do professor fazendo a parte teórica. E ninguém falava que era o avatar do professor. Nossa, pelo amor de Deus. Como pode, né? É isso. Então, acho que a próxima onda para isso vai ser nessa linha. E eu acho que a computação quântica também, quando vier, vai mudar um paradigma da sociedade no geral. Mas ainda temos alguns problemas, eu diria que, de infraestrutura para chegar lá. Por exemplo, como é que eu dissipo o calor de tudo isso? Sim. Como é que eu consumo energia? Então, o principal ponto, a gente vai chegar num ponto que você tá recomendando carro elétrico, mas a energia é toda consumida por os ois e bom dias que as pessoas falam para o ChatGPT e para outras IAs do tipo, né? Então a gente tem alguns trade-offs na vida e algumas escolhas para fazer que vão ser bem complexas ao longo dessas próximas inovações. E você, Johnson, o que você acha? Olha, eu concordo com cada palavra do Henrique. E, exemplo, o lance do metaverso, eu lembro que eu trabalhei numa rede de fast foods em 2022 e quando eu entrei, era um tema que estava em alta. O pessoal estava criando ambientes virtuais, a rede de fast food em questão tinha, inclusive, criado até loja virtual dentro de uma dessas plataformas de metaverso, né? É uma coisa que eu nunca entendi até hoje. Foi feito um investimento considerável para isso, mas que na prática não vi extração de retorno do investimento. Então, eu acho que a questão do hype é legal, tudo mais, só que tem que tomar muito cuidado onde vamos realizar investimentos, principalmente quando o dinheiro não é nosso. Então, eu
o Henrique, como profissionais de TI, a gente costuma avaliar essas questões e entender onde faz sentido e ajudar a organização também a buscar isso, né? Onde faz sentido realizar tamanho investimento ou não, ou onde aquela tendência talvez não venha trazer um benefício real na prática ou em curto a médio prazo. Uhum. Acho que tem muitas coisas que, na verdade, o investimento é absurdo, o nível de destruição também causado por aquilo é absurdo e que não gera um retorno. Não gera retorno. É que as empresas, inclusive, ficam falando, gente, não falem bom dia para o chat, não peçam, por favor, o mínimo de palavras. Aí entra o prompt engineering, né? Que ele vai fazer uma instrução grande, jogar tudo aquilo ali e sair algo pronto. Uhum. Mas você comentou do metaverso, né? A gente não estava pronto para o metaverso. Não, até hoje eu não entendi. Qual que foi o propósito? Tá, então vou te dar uma ideia. Se você tivesse um óculos de projeção que visualizasse um metaverso para você, que conhecesse tudo que você gosta, gosto, tudo aquilo que você te atrai, tudo que te atrai. Então você conseguiria andar com esse óculos na Avenida Paulista e fazer uma compra olhando uma vitrine virtual que não existe. Então nessa linha é o metaverso. Então você conseguir interagir com outras pessoas que têm os mesmos interesses que você em lugares que você está. E você não sabe que pessoas estão ali porque a gente não fala com as pessoas na rua. Então você está usando um óculos de projeção que as pessoas que têm o mesmo skill que você ou têm as mesmas preferências ficam de cores diferentes. Nossa. Você passa por pessoas na rua que você não sabe quem são e você, na maioria das vezes, não fala com elas. Então entende que dá para você colocar várias aplicações de rede social ali, colocar aplicações comerciais de você conseguir comprar coisas em locais que você está. Então, por exemplo, no McDonald's. O McDonald's ou qualquer rede de fast food já te conhece. Já sabe o lanche que você normalmente pede. Então, quando você chega ali, tipo, só dá uma piscadinha. Já tá teu lanche lá na... Então, eu tô indo pro McDonald's. Eu falo com o meu óculos, prepara um lanche para mim, XPTO. Eu chego no lanche, já tá o lanche pronto, só pego e vou embora. Então, se você tivesse pensado nessa ótica do metaverso, olhando com todas as aplicabilidades que ele tem, mas tinha um problema. O hardware que você precisava rodar. Aqueles óculos gigantes, não dá pra você andar com aquilo na rua. Sim. Eu não sei se você já assistiu o Jogador Número 1. Sim. É tipo aquilo. É tipo aquilo. Mas é naquela linha de raciocínio que você possa ter liberdade de andar na rua. Então, já existem alguns óculos que estão saindo, mas ainda são bem primários. Eu diria que daqui 3 a 4 anos, o metaverso volte com uma força diferente. Logo quando surgiu, eu ficava... Nossa, mas pra que tem gente comprando terreno? Dentro do metaverso. Era uma coisa bem bizarra, né? É isso. Você vê, evolui muito mais rápido. Eu acho que evolui muito mais rápido do que a gente até consegue acompanhar, assim, a população de maneira geral, né? E a importância também da conscientização com relação à IA, porque ela está crescendo absurdamente, eu sinto que a gente não está acompanhando no sentido de conscientizar as pessoas mesmo do uso dela e do quanto que você entrega também de informação e também do tipo de uso que você faz, porque é isso, o gasto de água para esfriar uma central, então tudo isso reflete às vezes o prompt que você está fazendo para ter um namorado via ChatGPT. Quer dizer... Então, algo que humanamente impossível ter. Pois é. Só para enganar a sua mentalidade. Tem outros riscos também, né, relacionados a isso, que é clonagem de voz. Então, por exemplo, você atende um robô, fala, oi, tudo bem? Oi, já clonei tua voz. Isso é assustador. Então, eu fiz esses dias com a minha mãe. Que tá acontecendo? Você fez isso com a sua mãe? Eu clonei minha voz e montei um script para falar com ela. Ela falou como se fosse eu normal. Sim. Olha a vulnerabilidade. Sim. Johnson, e nesse contexto aí de golpes e clonagem, etc., o que é que você tem para dar de sugestão para a gente se prevenir, se proteger? Olha, inclusive uma das sugestões eu não a sigo. Para proteção contra deepfake. O ideal é a gente evitar compartilhar imagens e vídeos em excesso. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com a minha imagem como palestrante, como instrutor, treinador. Então, eu preciso ter no meu Instagram algumas publicações de exemplos de vídeos meus, de aulas que eu dou, né? Outro ponto, se algum colega
mesmo que venha fazer uma chamada de vídeo comigo pedindo dinheiro emprestado, eu tenho que ter uma segunda forma de validar ou verificar a identidade daquela pessoa, porque às vezes poderia ser uma videochamada fake, não só checagem de número de telefone e tudo mais, né? Enfim, outro ponto que a gente costuma recomendar também é tentar perceber certos sinais, né? Quando é uma situação de vídeo fake, nem sempre alguns detalhes do rosto são naturais. Então, tem formas de você identificar se aquilo é legítimo ou não, tá? Eu já vi Já algumas sobre a estratégias voz, tem mais. a questão do... Desculpa. Pode falar. Eu já Não, vi algumas estratégias mais raízes, assim, para as pessoas leigas, que é tipo, pessoalmente você fala, olha, eu tenho uma palavra-chave com você pra você saber que sou eu, a palavra é essa, sabe? Ou então, mãe que tenta jogar pegadinha em pergunta pra um filho, do tipo, qual o nome da sua namorada, tal, e o menino nem tem namorada, coisas assim, algumas estratégias simples que funcionam pra gente, né, que é leigo e etc. Mas desculpe, Johnson, continue. Sim, e aí outro ponto, né? Análises visuais como questão de sombra, frequências de piscadas, sincronia labial, né? Já em relação ao auditivo, entonação, timbre de voz. Não tem quando você liga para o seu colega ou para sua amiga e você percebe, nossa, sua voz está diferente, você está rouca, está gripado e tal. Então, prestar atenção nesses detalhes vão te ajudar na identificação. Se aquilo pode ser algo criado com algum metadado, que vão acabar revelando edições não autorizadas, né? Nossa. Mas fica cada dia mais sutil essa diferença, né? Sim. Tá cada dia mais sutil. Assustador. Mas a gente tenta criar... São ótimas dicas. Assim, eu não tinha pensado com relação ao detalhe do rosto, etc. Porque até há pouco tempo atrás era o vídeo justamente a prova pra você ver se era a mesma pessoa ou não, né? Tem um caso numa escola americana que era um diretor da escola. Gravaram um vídeo dele falando coisas. Gravaram não, né? Criaram o vídeo. E ele tava quase sendo expulso da escola. E o vídeo nem era real. Não era real. Terrível. Teve que ser comprovado, né? Então, acho que agora você tem que comprovar que você não fez algo, porque se tá o vídeo ali, complexo. O que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre o uso ético e responsável de inteligência artificial? Então, tudo isso que está sendo feito hoje na plataforma, chama VUI 3, que é o modelo que gera esses vídeos engraçados, que você já deve ter visto alguns, Sim. falando um monte de coisa que não deveria falar. Aquilo com certeza está passando ainda, mas em breve vai parar de passar. Vai passar por um filtro de conteúdo como todas as outras. Então, com certeza, você não vai conseguir mais fazer esse tipo de conteúdo. E eu vi muito conteúdo pesado, assim, de gênero de raça, gênero de religião, que uma pessoa normal não se prontificaria a fazer isso. Mas o grande problema ainda está nas pessoas, né? Porque aquilo tá enclausurado nas pessoas de uma forma e elas estão soltando de outra forma que elas não consigam ser identificadas. Porque ela sabe, se for identificada, tem o cancelamento, tem a sanção, tem um monte de outras coisas. Então, acho que o que tem que acontecer desde já, quando você lança alguma coisa, desde que seja experimental, que as pessoas tenham que ter uma regulamentação por trás para, se você faz um conteúdo de caráter, seja ele violência ou racial, a pessoa precisa ser devidamente responsabilizada por aquilo. Então, para mim, é o que está faltando hoje, né? As empresas estão numa necessidade de lançar tão rápido para ser pioneiras, que eles estão deixando passar um monte de detalhezinhos ali, que isso pode ser o grande problema, né? E você, Johnson? O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o uso ético? Bom, questão ética da IA vai desde preocupações como que tipo de informações eu posso consultar quando eu estou usando a IA da empresa. Exemplo, tem pessoas que de curiosidade vão lá e digitam eu tenho acesso à planilha de cargos e salários da minha organização? Não faça isso, porque existem contadores e auditorias que a empresa aplica para identificar quem está utilizando as ferramentas de IA do trabalho com os prompts, né, ou com interações indevidas.
Outro ponto, não submeta imagens ou fotos ou vídeos seus para essas ferramentas de IA que geram vídeos engraçados. Não recomendo, porque você não sabe como essas suas informações estão sendo utilizadas. Isso é algo que a gente traz de orientação já há 2 anos ou mais. Eu lembro que minha esposa, por exemplo, ela pegou uma foto minha e dela e submeteu numa plataforma de IA para simular como seria o nosso filho, já que nós não temos filho ainda. Foi super legal, achei engraçado na hora, mas eu fiquei pensando, isso aqui, de graça, sendo que a ferramenta usa processamento de dados para criar essa imagem, para que vão utilizar a minha foto e a dela quando foi submetida? Será que estavam usando disso para treinar algum modelo de geração de imagens? Não tenha dúvida. Então, tem muitos pontos. Isso aí. Não tenha dúvida. Tudo que você submete numa ferramenta gratuita vai ser usado a favor da ferramenta, né? E sabe-se lá como, gente? E sabe-se lá como, porque você deu um aceitar em algum momento sem ler nada, né? Nada, porque é humanamente impossível você ler aquilo tudo. Vou treinar uma IA para ler isso e me dizer quais os pontos você que tem ali que eu tenho que cola saber. E fala o que é preocupante que eu tenho que eu aceitando ou não. O que é que eu preciso saber que se eu aceitar isso aqui, acabou com a minha vida. Você só aceita, simples assim. Pra gente ir finalizando num tom um pouco melhor, um pouco mais esperançoso, deixem aqui indicações, pode ser livro, filme, qualquer coisa do contexto de IA. Olha, um dos filmes que eu sempre recomendo para boa parte da galera que gosta disso, Jogador Número 1, como eu te falei. É legal mesmo. E o livro ainda é melhor do que o filme. Sim, O Jogo da Imitação é outro. Também um filme bem legal. Tem bastante livro que eu recomendo dentro da linha das aulas que eu dou aqui. Mas um especial, cara, que eu gosto, que eu li recente, foi um GenAI for Dummies, que é de uma jornalista americana, que eu peguei a visão dela ali, eu falei, nossa, que legal isso daqui. Ela sai de uma visão totalmente técnica, de uma pessoa que não é nada técnica, nada. Ela é jornalista, ela é apresentadora de jornal. E ela tem vários livros for Dummies de GenAI, de GPT. Eu peguei o de GenAI dela, for Dummies, onde ela explica numa visão de alguém que não é de tecnologia. Eu falei, que incrível isso. Uma visão diferente, tudo que ela estudou, ela explicando. Então, achei bem legal. A gente também tem a Saga de Thor. A Saga de Thor eu recomendo. A gente recomenda. E você, Johnson? Boa. Bom, um dos que eu recomendo é o livro Inteligência Artificial, Teoria e Prática, do Almir Olivetti Artério. E também, para quem trabalha muito em contato com advogados, né? Eu atendo muito consultorias jurídicas, né? Eu gosto do Manual de Engenharia de Prompts para o Direito. Esse livro, deixa eu até pegar aqui, ó, só pesquisar para ele que vai passar certinho o autor. Direito. Esse livro é do Solano de Camargo, boa, bem lembrado. Esse livro é excepcional porque ele traz uma visão de como que eu posso utilizar, como que um advogado poderia utilizar a inteligência artificial para pesquisa de jurisprudência, revisões contratuais. E apesar de ser um livro muito voltado para o uso no direito, né, Manual de Engenharia de Prompts no Direito, ele é um livro que me ajuda a entender de uma forma geral como aplicar na prática a engenharia de prompts. E até eu vou me dar aqui o direito de falar um também. Aconselho Ela, ou Her, um filme que fala sobre a inteligência artificial entrando na vida pessoal, na vida íntima das pessoas e que faz uma reflexão sobre a nossa natureza humana e a necessidade de contato e afeto. Muito bom, esse é legal. E a da menina que tem uma boneca, é Maggie? Ah, que é a boneca assassina? É. Ai, esqueci o nome. Também é de inteligência artificial. Eu acho que é Maggie. Ela se revolta. Maggie, Margaret, alguma coisa assim. Eu acho que é a Maggie mesmo. Que ela se revolta. Na verdade, ela não se revolta. Ela tem que proteger a menina, não é isso? Ela tá seguindo as diretrizes dela. Esse que é o grande problema, né? A ferro e fogo. A ferro e fogo. Independente do que, siga suas diretrizes ali. E, pra finalizar, se vocês pudessem pedir uma coisa para IA solucionar no mundo, o que seria? Essa filosófica. Se fosse pensar, fosse tipo mágica, resolva a desigualdade social do mundo. É para isso que eu trabalho todos os dias, é para isso que eu tenho projetos sociais, o Johnson também. Então é para isso que a gente ajuda muita gente sem olhar quem e sem se preocupar em ganhar nada com isso, né? E você, Johnson? Verdade.
Bom, se eu pudesse, eu acho que aplicaria a inteligência artificial, principalmente considerando orientações para questões de éticas gerais, não só no conceito de IA, mas eu acho que falta muita questão ética na educação, desde a educação de base, principalmente. Eu creio que os educadores poderiam ser mais estimulados a utilizar essas ferramentas de IA em favor, principalmente das novas gerações que estão preparando-se para entrar no mercado de trabalho, porque eu sinto que falta muita questão de soft skills, mas que somente os processos normais não têm sido suficientes. E já que essa galera curte usar ferramentas inovadoras, por que não aplicá-las ao conceito educacional? E eu achei super legal porque eu vi algumas notícias da Cogna Educação a respeito desse tema, inclusive do próprio CEO também. E foi bem interessante porque eu estou vendo que a Cogna está indo de encontro com isso. Maravilha. E eu quero um combo dos dois. No fim das contas, a educação também é uma ferramenta de transformação e de finalização da desigualdade social. Então... Exatamente. O problema todo é que nem todo mundo está apto a aprender, infelizmente. Porque nem todo mundo tem a quantidade de nutrientes necessário para que o seu cérebro funcione de maneira devida. Não é ofertado, né? Não é ofertado a quantidade de proteína ou de nutrientes que você precisaria no dia para ir para a escola e aprender. E diversas outras coisas, diversos outros aspectos e questões. Sim. Mas, gente, quero primeiro agradecer a vocês pela presença. Papo maravilhoso. Nós que agradecemos. Gente que entende demais, solucionando minhas dúvidas. E se vocês querem dar um recadinho final para o pessoal, falar com eles, se despedirem? Eu posso deixar aqui um obrigado pelo convite. Leiam a saga de Thor, por favor. Deem feedbacks e estudem bastante, pessoal, que é, como foi comentado aqui, a única forma de você diminuir essa barreira social é com a educação. Não tem jeito. É verdade. E é isso. Johnson? Perfeito. Quero deixar meu agradecimento pelo convite. Estou super feliz de ter participado aqui com vocês. Me coloco à disposição, né, no LinkedIn, para quem quiser tirar dúvidas e procurar, pedindo orientação de como estudar tecnologias de nuvem voltadas para a adoção de IA, seja no contexto de desenvolvimento de aplicações ou no contexto de segurança da informação, que é o meu forte, né, visando ajudar vocês a alcançarem seus objetivos de carreira. Muito obrigada, gente. E para você que acompanhou com a gente até aqui, meu muito obrigado também. E como não pode faltar aquele recadinho no final, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, para que você receba outros conteúdos tão atuais e exclusivos quanto esse, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.